Olá, queridos pastores e pastoras do Distrito Nordeste Meridional. Graça e paz para o seu coração, paz para a sua casa e paz para a sua família. Estamos aqui em mais um vídeo para algumas orientações e esclarecer algumas dúvidas a respeito da organização e do funcionamento da Igreja do Nazareno, da nossa igreja aqui no Distrito Nordeste Meridional. Temos um outro vídeo que já está gravado, que vocês já viram. Se não viu ainda, pode entrar aqui no nosso canal e olhar como é a formação de uma junta da igreja local. Logo começaremos as nossas reuniões anuais e aí teremos a formação das juntas da igreja local. Então tem um vídeo explicando bem como é que é a formação da junta da igreja local. Nesse vídeo de hoje, eu quero abordar dois assuntos que me foi perguntado, duas dúvidas que me foi perguntado, e se você tiver dúvidas também, manda para mim pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Que eu vou ter o prazer de responder para vocês. Mas hoje temos duas dúvidas que me foi perguntado e eu quero responder as duas num vídeo só, tá? Então nesse vídeo eu vou falar sobre o fundo distrital de cada igreja local e vou falar do salário do pastor, tá? Quanto ganha um pastor na Igreja do Nazareno. Então, esses dois assuntos são os temas do nosso vídeo de hoje, para trazer as informações sobre esses dois assuntos, que é dúvida de alguns pastores que me perguntaram, querendo saber um pouco mais. Então, de uma forma breve, caso você tenha dúvida depois e queira me perguntar, você tem o meu contato. Mas a Igreja do Nazareno, ela é de um governo representativo, tá? Então todas as igrejas têm uma junta local e o distrito também tem a junta consultiva. E as igrejas do Distrito Nordeste, da Igreja do Nazareno, né, em todo o mundo, porque a Igreja do Nazareno é igual em todo o globo terrestre, então são igrejas interdependentes, elas não são independentes, são interdependentes, ou seja, elas dependem do distrito e o distrito depende das igrejas locais. E nessa interdependência nós temos o que chamamos de fundo distrital. Todos os pastores sabem, tá? O fundo distrital é o dízimo dos dízimos, tá? Dos dízimos e das ofertas. Ou seja, cada igreja local mensalmente faz a sua contabilidade através da tesouraria, apresenta essa contabilidade para a junta da igreja local e todos os meses ela precisa enviar 10%, o dízimo de todas as ofertas e dízimos que entrou na igreja local. Não entra nessa oferta as ofertas específicas, não é? Por exemplo, você recolheu oferta de alabastro. Essa oferta de alabastro é específica para a oferta de alabastro, ela não é usada na igreja local, ela é enviada para a missão. Você levantou uma oferta, digamos, para a pintura do templo, tá? Essa oferta você vai usar especificamente para a pintura do templo. Nela não vai inserir os 10% do fundo distrital. Mas as ofertas de dízimos locais, os dízimos que entram normalmente, mesmo que seja um dízimo anormal, um dízimo especial que entrou porque alguém entregou um dízimo porque recebeu uma herança, uma indenização, mas é um dízimo, então a igreja local precisa entregar o dízimo, que é o dízimo dos dízimos, dízimo das ofertas e dízimos da igreja local. Esta é uma obrigação da igreja local pelo manual da Igreja do Nazareno, pela nossa estrutura, pela comissão de finanças e pela Assembleia Distrital. Então toda igreja deve mensalmente enviar o fundo distrital. É uma questão de fé e disciplina e de fidelidade também. Todo pastor nazareno, junto com a sua igreja, devem ser exemplos de fidelidade. Então, uma igreja local precisa ser exemplo de fidelidade, porque assim como a igreja local, o pastor e a igreja local prega sobre a fidelidade nos dízimos e das ofertas dos membros, ela também deve ser exemplo enviando o fundo distrital, que é o dízimo dos dízimos mensalmente. Assim, queridos irmãos, como é que funciona essa organização financeira da Igreja do Nazareno, trabalhado pelo pastor e pela junta
da igreja local. É, como eu disse, questão de fidelidade, de obrigação para com o distrito, para o funcionamento do distrito. O distrito depende desses dízimos e ofertas para poder exercer o seu trabalho e a sua função em todo o distrito, no nosso caso, em 3 estados, Bahia, Alagoas e Sergipe. Então, é uma questão de fidelidade que todo pastor deve ter, e assim, a igreja e a junta local deve aprender disciplinadamente a saber que de tudo que entra de dízimo e oferta, 90% é dela e 10% é o dízimo dos dízimos que deve ser enviada ao distrito. A igreja local e o pastor não devem usar esses 10% para outras coisas, como nós ensinamos aos nossos membros, não é? A enviarem o seu dízimo para a igreja, trazerem o seu dízimo para a igreja e viver com a bênção de Deus nos outros 90%. É o mesmo critério para a igreja local. Então a igreja local precisa aprender a disciplina e a fidelidade enviando o fundo distrital mensalmente. No nosso relatório do Comitê de Finanças, vocês, pastores, já receberam. Eu não vou entrar aqui em detalhes por causa do tempo. Há alguns critérios importantes para ser analisado na questão de fundo distrital, até na questão de renovação de licença pastoral, até na declaração de uma igreja em crise. Há critérios que precisam ser observados ali para as igrejas que não entregam fundo distrital. Então, se você ainda não leu, dê uma olhada no relatório da Comissão de Finanças, no Manual da Igreja Nazarena, e assim nós vamos organizando o Distrito Nordeste Meridional. Em nosso distrito, nós temos um alvo para 2023. Todas as igrejas, 100% das igrejas fiéis no fundo distrital. Então, queremos que o nosso distrito aprenda sobre fidelidade e em 2023 toda igreja já esteja participando e enviando o seu fundo distrital em 100% de todas as igrejas do Distrito Nordeste Meridional para o bom andamento do distrito. Lembrando que a fidelidade, como nós pregamos, é fruto de bênçãos e há bênçãos que são frutos de fidelidade. Então, aprendemos a fidelidade crendo que Deus nos abençoa. Então, fundo distrital, uma obrigação de cada igreja local, de cada pastor e de cada tesoureiro, separar mensalmente e enviar, segundo a nossa Comissão de Finanças, até o dia 15 de cada mês, o fundo distrital deve ser enviado para o bom andamento do distrito. Esse é o nosso primeiro assunto. Qualquer dúvida você pode falar comigo. Às vezes alguém fala, mas a nossa igreja não tem dinheiro para enviar o fundo distrital. Lembre-se, é fidelidade, é responsabilidade e é necessidade que a igreja envie o fundo distrital. Tem que aprender que 10% é para o distrito, 90% para a igreja local, e a igreja local disciplinadamente precisa aprender a viver com os 90% que ela administra pela sua junta, pelo secretário, pelo tesoureiro, pelos mordomos, pelos ecônomos e pelo pastor mensalmente. Então esse é o primeiro assunto. Qualquer dúvida pode me perguntar, estou à disposição para responder. É assim que funciona a Igreja do Nazareno em todo o Brasil e em todo o mundo, em todo o globo terrestre. Onde tiver uma Igreja do Nazareno, haverá uma igreja, haverá um distrito, haverá dízimo nas igrejas e haverá fundo distrital, dízimo dos dízimos para cada igreja local. Segundo assunto nosso é a questão do salário do pastor. Então, alguém me perguntou, pastor, quanto ganha um pastor na Igreja do Nazareno? Ou quanto pode ganhar um pastor na Igreja do Nazareno? Pode ganhar o que a igreja se propor e tiver condições de pagar a ele. Então ele pode ganhar o que a junta da igreja e a igreja tem condições de pagar a ele como salário. Pode ganhar meio salário mínimo, pode ganhar uma ajuda de custo somente, pode ganhar um salário mínimo, 3 salários mínimos, 5 salários mínimos, 10 salários mínimos. Pode ganhar o que a igreja pode pagar a ele e votar
na junta, e a junta aprovar o valor do salário do pastor. Entretanto, há alguns critérios e algumas preocupações e alguns cuidados que a junta da igreja e o pastor devem ter nessa questão salarial do pastor. Então, há algumas coisas em relação, por exemplo, à lei civil e ao nosso manual. Pelo nosso manual e pela lei civil, pastor não tem vínculo empregatício com a igreja, ele não é um empregado da igreja. Ele recebe da igreja, pelo seu ministério pastoral, ele recebe às vezes ajuda da igreja, a igreja às vezes paga combustível, paga aluguel, às vezes dá a casa pastoral para ele morar enquanto ele é pastor daquela igreja, a igreja dá a casa pastoral para ele. Tudo isso são benefícios que um pastor pode ter em comum acordo com a junta da igreja. Entretanto, ele não tem vínculo empregatício com a igreja, ele não assina ponto, ele não bate ponto, ele não tem horário para entrar e para sair, ele faz o horário dele, ele atende a igreja, ele pode ter um emprego fora, ele pode trabalhar fora, ele pode ter uma vida profissional paralela ao ministério pastoral, pode ser um funcionário público, pode ser um empregado, pode ser um autônomo, ele é livre para fazer isso. Então ele não tem um vínculo empregatício com a igreja. Mas a igreja, às vezes, baseado quando recebe um pastor, faz um acordo e estipula uma quantidade e um valor de um salário para ele. Por exemplo, um pastor chega na igreja, a igreja tem uma arrecadação mensal, digamos, de 10 salários mínimos por mês, e a igreja faz um acordo com o pastor de pagar a ele 5 salários mínimos por mês, ou seja, hoje, digamos, R$6.000 por mês para esse pastor. E tá certo, tá 100% certo. Se a igreja tem condições de pagar, a igreja paga os 5 salários mínimos para ele, R$6.000 no salário mínimo vigente de hoje, e paga para ele mensalmente esse valor. Tá tudo bem, a igreja mantém isso, o salário mínimo aumenta, ela aumenta também, a igreja aumentando a arrecadação, digamos, de 10 para 15 salários mínimos por mês, ela quer aumentar de 5 para 6, para 7 salários mínimos do pastor, ela pode fazer isso, para abençoar o pastor e dar melhores condições possíveis para o pastor. Então, até aí está tudo bem, é uma bênção, é assim que deve acontecer em todas as igrejas do Distrito Nordeste Meridional. E eu faço votos que todas as igrejas prosperem e cuide do bem-estar do seu pastor e cuidem do salário do seu pastor para que ele receba em dia, para que ele receba certinho o seu salário sem atrasar, sempre na data certa, para que ele possa viver a vida mais tranquila possível, para poder cuidar da igreja e cuidar de todos os membros com o coração menos pesado possível. Então, tudo aí, tudo bem, tudo tranquilo. Entretanto, às vezes acontece, e em muitas igrejas acontece, e em nosso distrito também acontece, de uma igreja receber um pastor, estipular, por exemplo, que eu mencionei 5 salários mínimos, porque ela arrecada 10 salários mínimos por mês, ela paga o aluguel, paga 5 salários para o pastor, paga a água, luz, telefone, paga as despesas normais da igreja, paga a zeladoria e ainda fica com dinheiro em caixa para os outros ministérios, para trabalhar e organizar a igreja. Então, ela faz isso quando o pastor chega. Depois de um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá o quanto tempo, as finanças da igreja começam a cair, a igreja começa a perder membros, os membros começam a sair, as entradas de dízimos e ofertas caem, e antes a igreja que arrecadava 10 salários mínimos, agora arrecada 4 salários mínimos por mês, tem que pagar 5 salários mínimos para o pastor, pagar zeladoria, telefone, água, luz. Significa que ela não consegue pagar, porque ela não tem esse dinheiro e não consegue nem pagar o salário do pastor, e aí diz que todo mês a igreja deve 1 salário mínimo para o pastor, que vai acumulando. Na igreja do Nazareno, isso não acontece, não pode acontecer. Por quê?
Porque segundo o nosso manual, no parágrafo 115.4, quando fala do chamado pastor, diz que, na verdade, o pastor é responsável pela arrecadação da igreja e pelo crescimento da igreja. E se a igreja caiu as suas entradas financeiras e ela não consegue pagar o pastor o que ela acordou no início, ela tem que reorganizar, reestudar, replanejar e, no caso, diminuir o salário. Ou, se ela pode, aumentar o salário. Então, assim como a junta deve cuidar para aumentar o salário do pastor, a junta também pode fazer um acordo com o pastor para que ele receba menos do que ele recebia, porque a igreja não pode pagar isso. Então, isso é um acordo junta e igreja para o pastor receber mais ou receber menos. Caso o pastor não aceite receber menos, não quero, eu quero os 5 salários mínimos, não quero diminuir para 3, porque a igreja não pode agora pagar mais 5 salários mínimos, não quero diminuir, o pastor então é livre para entregar a igreja e procurar outra igreja para pastorear, que ele possa receber o que ele entende que é importante para ele sustentar a família. Então ele tem 2 caminhos, se a igreja não pode pagar, para ele procurar um emprego para complementar o seu salário e ele sustentar a família, ou ele pode entregar a igreja, ele é livre para isso, pode entregar a igreja e procurar uma outra igreja do Nazareno que tenha condições de pagar a ele o salário que ele quer ganhar. Por quê? Porque este montante que a igreja não está conseguindo pagar para ele não é considerado dívida da igreja. Se a igreja atrasa 1 mês, 2 meses, que é uma questão de bom senso, porque teve uma queda na finança num mês, no outro, não conseguiu pagar, ou porque teve uma emergência, teve que consertar alguma coisa e gastou muito, e naquele mês não conseguiu pagar o pastor, então ela faz um acordo, nos meses seguintes ela coloca tudo em dia e fica tudo certo, não tem problema. Então não é disso que eu estou falando, é uma questão de bom senso. Mas se ela não consegue pagar, nem aquele mês, nem no outro, nem no outro, nem no outro, essa diferença que ela não consegue pagar ao pastor por causa da sua arrecadação, que é menos do que o pastor recebia, a igreja não deve para o pastor. Ou seja, a igreja não é responsável de fabricar o dinheiro para pagar aquilo que ela não conseguiu arrecadar, que é uma das responsabilidades do pastor, pregar sobre dízimos e ofertas e levar as igrejas a serem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então, isso você pode ver no nosso manual, qualquer dúvida também pode falar comigo, mas então esclarecendo pontualmente, se a igreja não pode pagar o salário do pastor que ela acordou, que fez como acordo com o pastor, ela tem que replanejar e acordar com o pastor para ele receber o que a igreja pode pagar. A igreja não fica devendo o ano todo mês um salário. Em janeiro não conseguiu pagar, ficou devendo um salário mínimo, então ela está devendo um salário mínimo. Em fevereiro não ficou devendo 2 salários mínimos, porque não pôde pagar, agora está devendo 3 salários mínimos. Não tem isso. Se ela não consegue pagar o salário do pastor, precisa então fazer o outro acordo com o pastor e dizer: olha, pastor, a igreja não tem condições de pagar esses 5 salários que foi acordado, esses 4, esses 3, não tem condições de pagar, porque não está entrando dinheiro suficiente para esse pagamento. Aí o pastor é livre para entregar a igreja e buscar uma outra igreja, ou ele é livre para aceitar ganhar menos, ir trabalhar fora e produzir recursos para sustentar a família. Essa é minha realidade. A igreja que eu sou pastor, ela é fiel nos fundos distritais. Desde o primeiro mês que nós começamos a casa missionária, ela é fiel no fundo distrital. No início ela me dava uma pequena ajuda de custo, ficou vários anos me dando uma pequena ajuda de custo, porque ela não tinha, eu trabalhando fora, eu fazendo os meus bicos para poder complementar meu salário, fazia meu trabalho para poder complementar o meu salário. Depois de uns 4 anos, 5 anos, ela aumentou o meu salário para um salário mínimo,
nós continuamos pagando o fundo distrital normalmente, e hoje eu ainda ganho um salário mínimo, já há vários anos ganhando um salário mínimo, porque ela não tem condições de me pagar mais. Eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que me desdobrar para poder sustentar a minha família, dar os meus jeitos. Tenho os irmãos que me ofertam, meus mantenedores que me ajudam, e assim também vou trabalhando e vou produzindo recursos para sustentar a minha família. Se a igreja não conseguir pagar esse um salário mínimo, eu vou ter que receber o que ela pode me pagar. Ela não vai ficar me devendo, a não ser às vezes, como já aconteceu aqui, nós vamos fazer reformas, ampliação, no mês não deu para me pagar, aí no outro mês também não, ficou 2 meses depois, pagamos as dívidas, a igreja voltou novamente ao seu padrão normal, ela começou a pagar o salário normal do mês e mais um pouco do atrasado, até que em 3, 4 meses colocou tudo em dia, questão de bom senso. Tá certo? Então, essa é a realidade de cada igreja local. Todo ano, a igreja local deve fazer uma avaliação do salário do pastor para saber se pode melhorar o salário do pastor. Se não pode melhorar, se pode pelo menos manter o salário do pastor. Tá? Deve se esforçar para isso. Mas caso a igreja tenha uma crise, perde membros, perde dizimistas, e ela não tem condições de pagar, então ela não fica devendo para o pastor, porque o pastor já tem consciência de que a igreja não pode pagar e que a igreja só paga para ele aquilo que lhe é possível, porque cabe a ele, como pastor, trabalhar com a igreja para a igreja crescer, arrecadar, ter dizimistas fiéis, ofertantes fiéis e trabalhar para que a igreja possa crescer em números, crescer também em dizimistas, bem discipulados, para se tornarem dizimistas e ofertantes na igreja, para que a igreja possa dar o melhor possível para o pastor. Tá bom? Então, esses 2 assuntos, qualquer dúvida você pode me perguntar, estou à sua disposição. Se você faz parte da junta e quer compartilhar este vídeo com a junta, você pode compartilhar também, tá? Se você é o pastor, então você também pode compartilhar com a junta esse vídeo, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Precisando de mim, do secretário ou do tesoureiro da igreja, para alguma informação, pode entrar em contato conosco, tá? E nós estamos prontos e dispostos a auxiliar no que nos for possível, dentro daquilo que é a organização da Igreja do Nazaré. Então, fundo distrital, salário do pastor. Se eu esqueci de alguma coisa e ficou dúvida, mande uma mensagem para mim, tá bom? E veja os outros vídeos sobre a formação da junta, e em breve outros vídeos de novas perguntas que surgirão para nós podermos trabalhar a questão da informação e da organização do nosso distrito, porque nosso alvo é em 2023 o nosso distrito estar em fase de crescimento, em avanço, com todas as igrejas crescendo, 100% delas fiéis nos fundos distritais, todo mês, sem atrasar nenhum mês, para que o distrito possa continuar, inclusive, trabalhando e até abrir novas igrejas, para que o nosso distrito possa crescer e passar para a fase 3, porque a fase 3 é uma bênção, onde o distrito passa a escolher seu próprio superintendente, e o superintendente deixa de ser nomeado e passa a ser eleito. Então, vamos trabalhar para que o nosso distrito se torne fase 3. 2023, nosso ano de fidelidade total. Um beijo no seu coração, fique na paz de Cristo. Qualquer dúvida, estou aqui. Deus os abençoe, em nome de Jesus.